Espírito, aí com letra maiúscula, de Deus. Aí está falando sobre o Espírito Santo. Isso aí é só para a gente ter um entendimento melhor, tá bom? Para a gente saber. Então, o texto fala de pessoas vivendo segundo o Espírito de Deus, sendo guiado pelo Espírito de Deus, e pessoas vivendo guiadas pelos desejos da carne, fazendo a vontade da carne. E o interessante é que este texto Paulo escreveu, né? Para quem, irmão, essa carta? Vamos lá, ele escreveu para quem esta carta? Carta a quem? Aos romanos. Muito bem. Mas sejamos mais específicos. Para quem eram esses romanos? Quem eram esses romanos? Era para César? Ele escreveu para César, lá em Roma. Ele escreveu para os homens do... Para quem é? Para os irmãos, ou seja, para a igreja de Roma. Então vamos partir do princípio, né? Que Paulo está escrevendo uma carta para quem? Para a igreja de Roma. Então ele está falando de quem aqui, irmão? De crente. Oi? De crente. Ele estava falando de crente. Então ele estava dizendo que tem duas classes de crente. Aí o que ele estava dizendo? Crentes que andam guiados pelo Espírito e crentes que não guiados pela carne. Estava tratando assim. Então nós temos que ter cuidado e preocupação em saber como nós estamos andando. Qual o nosso procedimento? Qual é a nossa classificação? Todos nós, os seres humanos, nós somos muito seletivos. Somos. A gente olha para alguém, conhece um pouquinho, fala uma seleção. Esse aqui é abusado. Colocou ele no quadrado dos abusados. Aí conversa com alguém um pouquinho. Esse aqui é legal. Coloca ele no lugar dos legais. Do legalzinho. Gente boa. Isso aqui acontece naturalmente. Não tem nenhum de nós aqui, não, eu faço isso. Faz, santa. Faz, santa. Na hora que você conhece alguém, você vai logo selecionando. Abusadinho, gente boa. É ou não é assim, irmão? Você já ouviu? É ou não é assim, irmão? É. Aí só deixa aí. Porque nós somos seletivos. A gente tem que ter só cuidado para não ser exagerado demais. Entendeu? Mas nós somos, porque assim que nós temos que proceder, temos que selecionar mesmo. Nós precisamos selecionar com quem nós nos relacionamos, selecionar com quem nós convivemos, entendeu? Nós precisamos. E Paulo aqui no texto está sendo dizendo, né, que infelizmente alguns estão vivendo segundo a carne. Em compensação, outros estão vivendo segundo o Espírito. E o que nós devemos viver, o que eu, o que você, nós que somos igreja, nós devemos viver como, irmão? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Eu não ouvi ninguém aqui falar. Vocês estão aqui no culto? Temos que viver como, irmão? Segundo o quê? O Espírito. Temos que ser guiados pelo Espírito. Nós gostamos muito desse versículo 8, do capítulo 8 de Romanos, principalmente do versículo 1, né? Ele todo é uma bênção, lá no final ainda é mais maravilhoso, né? Olha, no capítulo 8 de Paulo aos Romanos, ele acaba dizendo assim: porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o Senhor, nosso Senhor. A gente gosta muito do começo, do final, mas esquecemos de um bom texto, de boa parte desse texto. É um texto onde o apóstolo Paulo traz um ensinamento para que a gente procure ser guiado pelo Espírito e não pela carne.
Espírito e não pela carne. E muitas das vezes gostamos muito do versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se gosta muito desse versículo, mas às vezes esquecemos muito do restante do texto, onde Paulo trata sobre esse assunto: ser guiado pelo Espírito ou ser guiado pela carne, viver segundo o Espírito ou viver segundo a carne. Outro dia eu dei uma entrevista aos jovens falando sobre o que é, ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida espiritual. Isso me despertou o coração e está hoje aqui falando alguma coisa sobre isso. E Paulo vai e fala sobre este assunto, e nós precisamos aqui no texto identificar, porque Paulo diz algumas coisas sobre essas duas classes de pessoas: sobre os que são guiados pelo Espírito e sobre os que são guiados pela carne. E a gente consegue identificar. E eu quero convidar você a olhar, ter uma visão introspectiva, olhar para dentro de você e procurar identificar em você mesmo. Não precisa ninguém apontar o dedo a você, não precisa ninguém aqui jogar indireta, longe de mim, Deus me guarde disso, mas eu quero trazer a você uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica, semelhante estudando na escola dominical domingo, um evangelho que confronte os nossos pecados, nossos erros, a necessidade de mudarmos de vida, de sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, olha o que Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele seleciona: uns andam segundo a carne e outros andam segundo o Espírito. E aí você pode ver, Espírito não é minúsculo, e ele está falando do Espírito do profeta, mas é aquela parte do homem que clama por Deus. Entendeu? É por isso que nós somos diferentes do cachorro, do jumento, do cavalo, dos animais. Por quê? Porque nós temos um Espírito, e é o Espírito que Deus colocou dentro de nós que nos faz clamar por Deus. Por isso esse camarada é um indígena, está lá no meio da aldeia, povo isolado, mas lá naquela aldeia ele adora um pedaço de pau, adora um pedaço de pedra, ele adora o sol, ele adora a lua. Por quê, pastor? Porque dentro do homem tem um Espírito que clama por Deus. E aí, o que pode aqui é que tem uns que são guiados pela carne, e aí carne aqui é os desejos, entendeu? Mas não é o desejo de comer dano, não, a carne aqui são os desejos pecaminosos, a natureza caída. Então uns se deixam guiar pela carne, pela natureza caída, outros não, se deixam levar, ser guiados pelo Espírito do próprio homem, que deseja a Deus, que deseja o Senhor. Aleluia. É o que o próprio apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, quando ele fala de uma batalha dentro do homem, aquela peleja dentro do homem. Todo tempo uma peleja, e não tem ninguém, irmão, que não esteja enfrentando esta peleja dentro de nós. Aí lá você vai ver, o Espírito, a carne contra o Espírito contra a carne. E lá no texto de Gálatas, Paulo fala literalmente sobre o Espírito Santo, mas é sobre a influência do Espírito no Espírito do homem. É sobre a influência do Espírito de Deus sobre o homem, sobre o Espírito do homem. Porque é por esse meio que o Espírito Santo opera, é por intermédio do Espírito do homem, ele age em nós. Por isso que Paulo também chega de assim, quando para nós termos controle assim, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Por quê? Porque o Espírito Santo é derramado sobre o Espírito do homem, e aí ele abre o coração e o Senhor Deus opera na vida do homem. Então, esses dois tipos
de pessoas. Os que andam segundo a carne e os que andam segundo o Espírito. Responda aí, vou perguntar, mas responda só para você, não responda para ninguém não, dentro da sua alma, dentro do seu ser, dentro de você mesmo. Responda, como você tem andado? Responda, seja sincero, você e Deus, não precisa responder para ninguém. Eu só quero que você reflita sobre isso. A quem nós temos atendido? Por quem nós temos sido guiados? Pelo Espírito de Deus ou pelos desejos da nossa carne? Nós temos que fazer esta introspecção, esta pergunta e vermos e procurarmos, se necessário for, corrigir, consertar, melhorar o que seja necessário para a nossa vida espiritual. Porque disso, irmãos, bem no finalzinho, Paulo diz que é disso, desta definição, deste meu comportamento, do que eu decidi, isso vai dizer se eu serei herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo ou não. É esta decisão de que por quem eu serei guiado é que vai dizer se eu sou herdeiro de Deus ou não. Não é por uma posição eclesiástica, um cargo, anos e anos de igreja, não vai ser isso que vai definir. O que vai definir se eu sou herdeiro ou não de Cristo é por quem eu sou guiado. Se eu sou guiado pelo Espírito, então eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Certo? Aqueles, quem são os que são guiados segundo a carne? Quem são, pastor? Paulo responde: os que são guiados segundo a carne, versículo número 5 no texto diz assim: porque os que são segundo a carne, eles inclinam-se para quê? Olha para o texto, olha para a sua Bíblia, não feche não, olhe. Versículo 5 diz: porque os que são guiados pela carne, eles se inclinam para as coisas de quem? Da carne. Qualquer coisa, quando você vê um crente que tem ânimo para qualquer coisa que só mexe com a carne, entendeu? Dificuldade. Mas aí quando é para uma coisa espiritual, é mil e uma desculpa, é mil e uma... Não consegue uma oração, não consegue uma consagração, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar. Sabe por quê? Porque está vivendo segundo a carne. Vivendo segundo a carne. Os que são guiados segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Aí nós poderíamos ver um bocado de coisa, né? Lá em Gálatas diz: as obras da carne, contenda, porfia, divisão, facção. Lá em Gálatas cheio, uma elencar. E nós temos que ter cuidado, igreja, para não vivermos nestas coisas, em contendas, em divisões, em porfia, disputas, em desobediências. Não, porque quem vive assim, não tenha dúvida, anda segundo a carne. Quem anda segundo o Espírito não anda inclinado para as coisas da carne, porque são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Jesus certa vez disse assim: deixa, porque eles estão fazendo o que lhe é propício, o que lhe é próprio, o que lhe é próprio, ou seja, estão fazendo as coisas, né? Jesus certa vez estão fazendo a coisa do pai deles. Era o que Jesus estava dizendo, era o que Jesus estava falando.
Então, quem são os que são segundo a carne? Aqueles que se inclinam para as coisas da carne. Irmãos, o desejo de pecar está dentro de todos nós. A diferença é quem atende, quem se inclina e se propõe a atender esses desejos. Quem se inclina e se atende a satisfazer esses desejos. Essa é a diferença. Quem são? São os que vivem segundo a carne. Quem são esses? Paulo responde em Efésios capítulo 2. No versículo 3, Efésios 2 e 3, Paulo diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos nós, andávamos nos desejos da carne. Quanto de nós não viviam fazendo e atendendo? Tem uma fala assim mais suave, como: não, eu faço o que dá na telha. É mesmo que está dizendo: eu faço a vontade da carne. Tudo que dá na minha cabeça eu faço. Pois tem cuidado, porque a Bíblia chama isso vontade do pensamento. Aleluia. Nós temos que ter cuidado com isso, para não andar fazendo isso. Outrora nós andávamos assim, quando nós não éramos crentes. Aí, irmão, a vontade de vir a gente fazia. Uns bebiam cachaça, outros fumavam cigarro, outros usavam droga, outros se prostituíam, outros roubavam, outros mentiam, outros se enganavam. Fazia tudo que via no pensamento e não estava nem aí, porque isso era a nossa natureza carnal que nos regia. E achava normal. Aleluia. Achava ou não achava, irmãos? Achava normal. Hoje a gente fica olhando: meu Deus, o que é isso? O sangue de Jesus tem poder. Mas nós andávamos assim também. Mas graças a Deus, fomos alcançados pelo poder regenerador da palavra do Espírito Santo, que nos salvou e nos purificou com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Outrora, outros tempos nós andávamos, agora não. Então, os que fazem a vontade, os que vivem segundo a carne, são aqueles que inclinam-se para as coisas da carne. Os que ainda não foram regenerados, não passados pela regeneração, ou seja, não foram gerados de novo. Na linguagem de Jesus, não passaram pelo novo nascimento. Quando Jesus diz: necessário é nascer de novo. Tem gente ainda pensando que nascer de novo é entrar no ventre da mãe e voltar. Pastor, tem, porque não entendeu o que é o nascer de novo. Por quê? Porque não nasce de novo. E às vezes nós, a igreja, aceitamos isso como se fosse normal. Até colocamos em nossos púlpitos pessoas assim. Por exemplo, acontece muito isso no meio dos famosos. O famoso aceita Jesus, já vai se introduzindo ele em todos os departamentos da igreja. Se ele era cantor, ele já vai cantando e está dando. Nem manifestou, nem deu fruto ainda. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Nós precisamos ter cuidado com isso. Quem são aqueles que andam segundo a carne? Versículo 6, versículo 9 de Romanos 8. Olha o que diz. Do versículo 6 ao versículo 9 diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade para com Deus.
inimizade para com Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, ter o Espírito de Deus, sabe o que é? É ser regenerado. Quando o homem recebe, irmãos, o batismo do Espírito, olha só, estou falando do batismo do Espírito, entendeu? Não é no Espírito, nem é como, é o batismo do Espírito Santo, que é quando o Espírito pega o crente, o homem, o pecador arrependido, e introduz ele no corpo de Cristo. Quem faz isso? O Espírito Santo. Sabe quando ele fez isso a primeira vez? Quando Jesus ressuscitou e foi diante do discípulo assim: agora recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Naquela hora ali, irmãos, eles falaram línguas estranhas? Não. Eles foram batizados no Espírito Santo? Não. Eles foram batizados pelo Espírito Santo. Naquele momento eles foram introduzidos no corpo de Cristo. Por quê? Porque receberam o Espírito Santo na sua vida, o selo, o penhor, a garantia da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, naquele momento, os discípulos receberam isso. Então, ser regenerado é receber na sua vida, é ser introduzido, é ser gerado de novo, é nascer de novo. Como é que o homem passa por isso, pastor? Por intermédio do Espírito Santo. Quando ele recebe o Espírito Santo na sua vida, quando ele entrega a sua vida para Cristo, e o Espírito Santo o introduz no corpo de Cristo. Isso aí não é feito humanamente, isso aí não é feito por homem, isso aí não é feito por costume, por educação, não, isso é feito de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Espírito Santo pode introduzir o homem no corpo de Cristo. Só o Espírito Santo. Foi o que ele fez comigo e com você. Ele nos pegou quando nos arrependemos do nosso pecado, e Ele nos pegou e nos introduziu no corpo de Cristo. Agora somos jambuzeiros bravos, enxertados na videira. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas vamos para frente. Aleluia. Então, quem são os que são guiados segundo a carne? Tiago capítulo 4, versículo de número 4. Abra aí a sua Bíblia comigo. Tiago 4, 4. Ele diz assim: olha só, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, quem são os que são guiados pela carne? São aqueles que têm amizade com o mundo. Isso aqui não foi eu que disse. Isso aqui quem diz é a palavra de Deus. Versículo 7 de capítulo 8 de Romanos também diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A amizade do mundo. O que é a amizade do mundo? Ah, pastor, então eu não posso ter um amigo distante. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você pode ter quantos amigos sem ser crente que você quiser.
E até devem ser amigos dos jovens do mundo, dos jovens, devem ser. Não podemos ser amigos do mundo, não é das pessoas podemos, porque o mundo aí é um sistema pecaminoso. Sabe qual é o problema? É ser amigo de uma pessoa descrente e concordar com os feitos deles e até fazer também, porque aí você está sendo amigo do mundo e não é daquela pessoa, porque há um conceito totalmente errado de amizade. Há um conceito de amigo, é aquele que encobre, é aquele que passa a mão, é aquele que concorda com o erro, é aquele que nunca repreende, é aquele que todo tempo é legalzinho. Esse é amigo, não, irmão, porque esse muitas vezes é falso, é hipócrita, não se preocupa com você, está vendo você cair no precipício e ele não te ajuda. Amigo é aquele que se levanta e dá uma palavra de Deus, é aquele que te desperta, é aquele que te repreende, é aquele que te exorta, é aquele que diz: não, meu irmão, não é por aí o caminho. Esse é amigo. Aleluia. E a Bíblia diz que os que andam segundo a carne são aqueles que têm amizade com o mundo. Volto a dizer, não é com as pessoas. O crente deve ser amigo de todo mundo. Corta assim, estou vendo a irmã Neta. Não tinha visto ela no culto, né? Graças a Deus, Deus abençoe. Estou feliz com a senhora aqui em nosso meio. Então, irmãos, amizade com o sistema, irmão. Abraçar este sistema pecaminoso, concordar com coisas erradas. Não, porque é o fulano, porque é o beltrano, porque é o ciclano. Isso é amizade com o mundo. Nós temos que ter amizade com as pessoas e não com o sistema pecaminoso. Então quem é guiado pela carne tem amizade com o mundo. E o que acontece, que a Bíblia diz, se tem amizade com o mundo, é o que de Deus? Não, vamos dizer forte. Se tem amizade com o mundo, é o que de Deus? Se você tiver coragem, Deus lhe fala. O que Deus faz com seus inimigos, irmão? Ele destrói, aniquila. A Bíblia só diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Eu não quero ser achado inimigo de Deus. Por isso, eu prefiro ser inimigo do mundo, não é das pessoas. Estou sendo bem cuidadoso para que os irmãos, não, pastor pregou, não pode ter amigo descrente. Deus me livre. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Amém. Então estão entendendo. Estão entendendo. Então, quem se torna amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Irmão, não tem ninguém pior para ser nosso inimigo do que o Deus Todo-Poderoso. Não perde batalha, não aceita afronta. Não. Então, quem anda na carne é inimigo de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vejamos aí também. Hoje eu vou falar só sobre quem é segundo a carne. Próxima oportunidade eu falo quem é segundo o Espírito, senão eu vou ter que correr e não vou ensinar. Prefiro dividir. 1 Coríntios 2, versículo 14. Como é que diz aí, 1 Coríntios 2, 14? Ora, o homem natural não compreende as coisas
do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem carnal? É aquele que não entende as coisas de Deus. Nada de Deus ele entende, irmão. Nada de Deus ele compreende. Não sabe nada das coisas espirituais. Não sabe nada. Acha que as coisas são como é, simplesmente humanas. Não são. O espiritual influencia muito no natural. O texto aqui Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele chega a rejeitar as coisas de Deus, porque ele não compreende. Para que isso? Para que tanta oração? Para que tudo isso? Para que tantas horas na igreja? Isso para quê? Faz um culto menorzinho, entendeu? Um culto rapidinho ali, entendeu? Pastor, estica muito na mensagem. Não consegue entender, não discerne as coisas espirituais, não entende nada espiritual, fica todo tempo voando, quando são coisas espirituais. Mas o espiritual não, ele discerne, ele sabe, ele conhece as coisas de Deus, ele sente a presença do Senhor. Ele conhece as coisas do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está tratando com o seu povo, quando o Espírito Santo está tratando com ele mesmo. Aleluia! O espiritual, diz o texto, ele discerne tudo. E o espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, quem é o crente que anda segundo a carne? É o que não discerne as coisas espirituais. Entendeu? Não discerne. E nós estamos numa situação tão séria. Eu tenho procurado combater, vou até combater mais isso aqui na nossa igreja. Não discerne as coisas espirituais, que está do jeito que muitos crentes estão brincando com os dons espirituais na internet. Não consegue discernir que dom espiritual não é brincadeira, não é para ninguém estar fazendo meme, dizendo piada, né? Ah, que o culto lá foi não sei o que, aí ele inventa uma língua estranha, como se... Por que faz isso? Porque é carnal e não discerne, não sabe discernir que o santo não se mistura com o profano, não discerne, entendeu? Não sabe discernir. E nós temos que saber discernir quem são, quem é que é crente, quem é que é guiado pela carne, quem é que anda segundo a carne. Para encerrar esta noite, não vou me alongar muito. Gálatas capítulo 5, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo elenca aí dizendo. Capítulo 5, versículo 19. Ele diz: porque as obras da carne são manifestas. Aí ele vai elencando, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, tutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
marcas aqui, entendeu? Não. Por que ele não vai herdar o reino de Deus? Porque anda segundo a carne. Vive em porfia, vive. Alguém diz, não, mas eu não sou idólatra. Graças a Deus, eu não estou nos feiticeiros, mas não é só isso que é a obra da carne. Iras, só vive irado, só vive em porfia. Porfia é disputa, é contenda, é briga. Só vive em briga, briga até com o vento, como é que diz por aí. Rapaz, fulano dá soco até no vento. Vive em contenda, em porfia. E eu já falei especificamente sobre isso aqui. Por isso eu não estou. Aí já falei sobre ano passado eu falei obras da carne e fruto do Espírito. Então, vive em pelejas, vive em dissensões, todo o tempo é dissensão. Nós temos que andar segundo o Espírito de Deus, que nos guia. Louvado seja o nome do Senhor, para vivermos conforme a vontade de Deus. Então tenhamos cuidado, irmãos. Isso aqui que eu estou falando aos irmãos, e eu estou encerrando agora, estou falando o que a palavra de Deus diz para nós. Só vão ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo os que são guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que não dão ouvidos ao direcionamento, aqueles que não ouvem o ensinamento e não vivem pelo Espírito Santo sendo guiados, não vão herdar o reino de Deus. E ó, como triste será, irmão, quando alguém deixar para descobrir a eternidade, que viveu a vida toda se enganando, porque ninguém engana Deus, ninguém engana o Senhor. Alguém pode tentar se enganar, mas não engana Deus. Nós temos que ter uma consciência limpa e tranquila e dizer: Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Aleluia. E não viver segundo a carne. A carne está aí, né? É o pior inimigo do homem, porque a gente deita, dorme e acorda com ela. Todo o tempo a natureza caída. Quando nós estivermos aqui, a natureza caída está aí. Tem ninguém que ela não esteja ali, a natureza caída. A gente precisa fazer o quê? Subjugar a carne. Numa linguagem bíblica, mortificar esses desejos, em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está caminhando para o céu, assim como eu, esse pregador que está nos falando aqui nesta noite, nos preocupemos com isso. Como eu estou andando, por quem eu estou sendo guiado, a quem eu estou atendendo, ao Espírito de Deus ou aos desejos da carne. Que não precise ninguém apontar o dedo a você, não precisa que você mesmo se preocupe e busque. Sabe por quê? Porque se você buscar, o Espírito de Deus vai falar com você. E não importa se você é jovem, adolescente, porque eu tive minha experiência com Deus, eu ainda era adolescente, quando o Espírito de Deus começou a falar comigo e me despertar para que eu procurasse andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Ainda hoje a natureza velha caída está aqui, lutando para se sair. E vem quando ele vacila, ele escapou, vai para lá.
E aí quando ela quer escapulir a natureza dela, e a gente precisa subjugar ela. E quando for falar sobre uma vida guiada pelo Espírito, vamos falar sobre isso. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que nós possamos dominar essa natureza, subjugá-la, entendeu? Mortificar essa natureza, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Louvado seja Deus. Convidar a irmã Denise para louvar a Deus com o hino. Quando a Denise canta o hino, nós vamos escolher a oferta para o trabalho do Senhor nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Adorar a Deus com meu Deus, meus santos destinos. Aleluia, Jesus. Meu Deus, das palavras destino, meu destino, oh meu Deus.
mas é verdade, né, irmãos? Nós vamos continuar o nosso caminho. Bendito é o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Alguém para aceitar Jesus como Salvador nesta noite? Se alguém deseja ser guiado pelo Espírito de Deus, o primeiro passo é entregar a sua vida a Cristo. Está vindo ali, graças a Deus. Está vindo ali, está aí. Na hora, soldado.